Oi, oi, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes, eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Determine f' de 10 quando a minha função f de x é igual a 2x. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou mostrar a regra de derivação para esta função e a seguir eu vou calcular esse f' aqui de 10, tá? Na segunda parte, eu quero chamar a atenção para o significado desse f' de 10, o que ele significa. Então, se você já sabe essa primeira parte de cálculo da derivada dessa função aqui, f de x igual a 2x, que é uma função bem elementar, você pode pular automaticamente aqui para a segunda parte, para ver o significado desse f' de 10. O que significa fisicamente essa derivada da função no ponto x igual a 10, tá? Então, vamos à primeira parte. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma função genérica, f de x igual a vezes x. Não essa exatamente que foi dada aqui, 2x, tá? Então, a vezes x, quando a é um número real, tá? Eu vou colocar aqui a diferente de zero. Depois a gente vai falar em outro vídeo da função constante e possivelmente também a função constante igual a zero. Mas, para já, eu vou restringir aqui ao fato de que essa constante a, esse coeficiente de x, é diferente de zero. Então, se a minha função é f de x igual a x, então, qual vai ser a regra de derivação para essa função? Então, f' de x vai ser apenas a constante a aqui, tá ok? Depois vamos ver o significado disso aqui. Mas f' de x igual a é a regra de derivação. Bom, existe uma outra forma da gente fazer isso, sem eu dar exatamente a fórmula para vocês, é fazendo o cálculo dessa derivada pela definição. Então, vamos lá, derivar pela definição. Então, vamos fazer a conta pela definição. Quem já viu isso, ou na sala de aula, ou nos livros, e quiser pular para frente, pode estar à vontade, tá? Então, como é que é f' de x? Pela definição, é o limite, quando h vai para zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Isso é uma das definições que nós temos de derivada usando limites. Ok, então isso é o limite, agora vamos substituir a minha função f de x mais h, significa que onde eu tenho x, aqui na minha função, aqui em cima, ó, onde eu tenho x, eu vou substituir por x mais h. Então, fica a, que multiplica x mais h, menos f de x, mas f de x é a vezes x. Então, menos ax sobre h. Então, continuando o cálculo desse limite, é o limite, quando h vai para zero, de a vezes x e depois a vezes h, tá? Então, fica ax mais ah menos ax sobre h. E aí, vocês estão vendo que é possível cancelar ax com menos ax. Então, isso aqui vai ficar limite, quando h vai para zero, de ah sobre h. Aí, eu corto h com h e fico só com a em cima, portanto, o limite de uma constante quando h vai para zero é a própria constante igual a a, tá? Provando que a derivada dessa função é a, como eu tinha dado a regra de derivação aqui em cima, tá ok? Bom, substituindo então na função do exercício, f de x igual a 2x, cujo gráfico vocês estão vendo aqui do lado é o gráfico de uma reta, tá? Y igual a 2x. Então, se, vamos pegar aqui outra cor, se
f de x igual a 2x, então quem é f' de x? Então, se é a minha constante, isso é 2, ok? Bom, e aí o exercício pediu o que mesmo? Que eu calculasse f' de 10. Mas repara bem, se a f' de x é uma constante, então não importa, ela é igual a 2 para qualquer valor de x, tá? Então, f' de 10 igual a 2, assim como f' de 1000, f' de 1.000.000, f' de menos 99, enfim, qualquer valor de x que você colocar aqui, vai dar f' igual a 2, tá? Bom, então, calculado, agora nós já sabemos derivar uma função do tipo f de x igual a x, agora vamos entender o que isso significa, tá? O que significa calcular esse f' de 10, tá? Então, isso que eu vou falar agora, eu vou repetir basicamente em todos os vídeos para que fique bem esclarecido, para que vocês entendam isso e não se esqueçam. Então, é conveniente que também vocês anotem no caderno, tá? Porque quando aparecerem os exercícios que vão envolver o significado da derivada de uma função num ponto, se vocês não souberem isso, vocês não resolvem o exercício, tá? Então, vamos para a segunda parte. Bom, gente, agora nós queremos saber o seguinte. Dado uma função qualquer, y igual a f de x, eu quero saber o que significa f' de x0, ou seja, a derivada da função f no ponto x igual a x0, onde esse x0 no nosso exercício aqui foi igual a 10, tá? Eu calculei f' de 10, então eu estou chamando x0 um ponto genérico, tá? Então, o que significa essa derivada? Então, eu vou colocar isso em todos os vídeos para a gente não esquecer. Então, f' de x0, ou seja, a derivada de uma função f em x0, nada mais é que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Então, é importante, imaginem que vocês tenham aqui uma função assim, e aqui é o seu x0, tá? Aqui é o seu x0, vamos supor que eu tenho aqui esse gráfico, aqui é o x0, e aqui eu tenho y igual a f de x, tá ok? E aqui eu tenho uma função, uma reta tangente ao gráfico dessa função, exatamente em x0, tá? Então, qual é o coeficiente angular dessa reta? Lembrando, o coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo aqui. Então, qual é o coeficiente angular da reta? Se eu chamar esse coeficiente angular de m, é f' de x0, tá certo? Nós vamos usar essa informação em vários exercícios mesmo. Então, você tem que saber o significado daquilo que você está calculando, o significado geométrico, porque nós vamos usar depois isso em vários exercícios. No nosso caso aqui, a nossa função que foi dada, essa daqui, y igual a 2x, ela já é uma reta, tá certo? Então, quando eu calculei a derivada deu constante em todos os pontos dessa reta, ou seja, f' de x, vocês estão vendo aqui, ó, f' de x eu calculei, deu igual a 2 em todos os pontos. E por quê? Porque o coeficiente angular dessa reta é sempre constante igual a 2, tá certo? Agora, só para exemplificar, vamos calcular o coeficiente angular dessa reta y igual a 2x, essa reta aqui, usando o método tradicional que vocês aprenderam lá no ensino médio. Então, eu sei que esse ângulo aqui, eu vou chamar ângulo θ, tá? E eu sei que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, θ. E qual é a tangente desse ângulo? É cateto oposto, que é esse pedaço aqui. E quanto é que mede esse pedaço aqui? É de 2 até 0. É esse mesmo aqui, tá? Então, aqui mede 2.
E esse pedaço aqui mede 1, ok? Então, isso está me indicando que o coeficiente angular é 2, tá ok? Exatamente coincidindo com o valor da derivada da função, tá? No caso aqui, não vou dizer no ponto, mas em qualquer ponto, porque o coeficiente angular da reta é sempre o mesmo em todos os pontos. Tá ok, gente? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!